Opa, meu nome é Alberto. Eu sou o Cadu e essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje nós vamos falar sobre o Snyder Cut, versão do diretor Zack Snyder para o filme da Liga da Justiça, originalmente lançado em 2017. No filme, a Liga é formada pelo Superman, interpretado pelo ator Henry Cavill, Batman, vivido pelo Ben Affleck, Mulher Maravilha, Gal Gadot, Ray Fisher como Cyborg, Ezra Miller como Flash, além de algumas surpresas, entre várias aspas, que nós vamos comentar aqui. Portanto, por mais óbvio que possa parecer, sim, esse episódio vai estar lotado de spoilers. Então, se tu não gosta de spoilers e não assistiu o filme ainda, vai assistir de uma vez e pronto. Avisos dados. Vamos começar a falar um pouco sobre o contexto que levou até o Snyder Cut. Para quem não sabe, Liga da Justiça foi originalmente lançada em 2017. E o que acontece? O diretor Zack Snyder, que foi o mesmo diretor de Homem de Aço e Batman vs Superman, acabou tendo um grande problema pessoal, que foi o suicídio da filha dele. Por causa disso, ele e a esposa dele se ausentaram da produção, no caso ele como diretor e a esposa dele como produtora. E a Warner, há várias controvérsias, várias versões dessa história, mas o que veio a público oficialmente foi que o Zack Snyder, em reunião com a Warner e com o próprio Joss Whedon, trouxeram o Joss Whedon para finalizar aquele trabalho. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, e é mais ou menos o que o Zack Snyder fala em uma entrevista dele para Vanity Fair, né, Cadu? Isso mesmo. Agora que o filme estava perto de lançar, saiu essa matéria da Vanity Fair com muitos detalhes do que aconteceu naquele episódio. E o principal deles é que a Warner mentiu um monte. Por exemplo, Joss Whedon. O Zack Snyder nem sabia da chegada do Joss Whedon para dirigir o resto do filme. O filme foi gravado em 2016. Então o Zack Snyder já estava na pós-produção do filme quando a filha se matou. Isso foi em março de 2017. Ele ainda ficou mais 2 meses, mas chegou no ponto que ele não aguentava mais, porque além de lutar com o luto dele, tinha que lutar com a Warner. Porque desde Batman vs Superman e Homem de Aço, a pressão do estúdio era gigante. Os dois filmes não renderam como o estúdio queria na bilheteria, nem nas críticas. Então, tinha até babá para ele no estúdio, para garantir que ele não ia gravar coisa escondida, que nem ele gosta de fazer. E chegou no ponto que ele não aguentava mais e largou. A mulher dele, no momento, também largou, mas ela pôde voltar um pouquinho antes. Ela acompanhou o resto do desenvolvimento, mas já não tinha tanto poder que nem tinha antes quando ele estava na direção, né? No caso, o plano que foi passado para o Zack Snyder é que o Joss Whedon ia chegar no projeto simplesmente para finalizar ele, mas continuaria sendo o filme do Zack Snyder, mas não foi o que aconteceu. No final, houveram várias filmagens, o filme ficou um completo Frankenstein, não tinha a identidade do Zack Snyder, que, goste ou não, ele coloca em todos os filmes dele, e isso desagradou muitos fãs. Tanto os fãs que não gostam do Zack Snyder, quanto os fãs do Zack Snyder. E por causa disso, com essa recepção negativa, tanto por parte do público quanto por parte da crítica em relação ao filme, o próprio Zack Snyder e vários membros da Liga da Justiça, a Gal Gadot, o Ray Fisher, o Ben Affleck, começaram a espalhar essa ideia do Snyder Cut, do corte do Zack Snyder para o filme. O Zack Snyder deixou claro, esse corte existe. E começou um movimento de fãs no Twitter, em todos os locais, chegaram a alugar um outdoor com a hashtag Release the Snyder Cut, ou soltem o corte do Zack Snyder. E funcionou. Depois de 3 anos de pressão, a gente não desistiu e a gente conseguiu esse filme e viu a luz do dia. Eu te pedi para não me dizer o que tu tinha achado do filme ainda, eu também não te disse, pra gente dar bastante conteúdo para esse podcast aqui. Me diz aí, o que tu achou desse filme? Eu amei.
Liga da Justiça de Zack Snyder. Essa é a minha review. O maior sentimento que eu tive depois de assistir esse filme foi que tinha um filme da Liga da Justiça pra chamar de filme. Eu sou um grande fã da visão do Zack Snyder. Homem de Aço é meu filme favorito da DC, depois da trilogia do Nolan. Amo a visão que ele tem para os super-heróis. Amo o Batman dele. Amo o Superman dele. Amo a Mulher Maravilha dele. Não amo tanto a Mulher Maravilha da Patty Jenkins. Então, ver esse filme como ele queria foi basicamente um sonho para mim que acompanhou durante todos esses anos o movimento. E provavelmente vou acompanhar a próxima hashtag que vai surgir e sonhar que possa ter continuidade. Eu vou dar minha opinião agora, mas não vai ser completa, porque eu não tenho uma opinião muito formada ainda sobre, sabe? Eu sou meio suspeito, eu vou te dizer aqui. Tu me disse que isso é uma heresia, depois tu me dá a tua opinião, Cadu. Eu assumo esse BO, eu gosto de Batman vs Superman. Eu sei que o filme tem muito furo de roteiro, mas eu gosto justamente da visão do Zack Snyder, cara. Eu gosto dessa visão mais séria dele mesmo. Muita gente diz, mas a DC nos quadrinhos não é séria. Não é, mas é a visão dele. Eu acho louvável um filme de super-herói ter a visão do diretor, acho muito legal. Tu quer ler quadrinho, ter a vibe do quadrinho, tu lê o quadrinho. Eu quero ver coisa diferente. Eu quero ver o filme do Zack Snyder, cara. Eu não quero ver o filme dos produtores da DC que tem que colocar mais um personagem aqui, tem que pôr essa piadinha, tem que pôr o Flash caindo em cima da Mulher Maravilha. Eu não quero ver isso, cara. Eu quero ver o filme da Liga da Justiça. E esse filme da Liga da Justiça é a Liga da Justiça que eu conheço dos quadrinhos, cara. É isso aí, da animação, Liga da Justiça Sem Limites. É isso aí. Eu gostei com várias ressalvas. Daqui a pouco eu vou parecer incoerente mais uma vez, porque eu vou falar mal de várias coisas aqui, mas coisas mais pontuais. Talvez eu esteja sendo até rabugento demais nas coisas que eu vou falar, mas vamos começar a falar da história. Ela é dividida em 6 capítulos e um epílogo, correto, Cadu? Correto. Tecnicamente tem um prólogo, mas sem título, porque o capítulo 1 só vai começar ali pelos 10 minutos de filme, então o que vem antes seria o prólogo do filme. O mundo inteiro ouve o berro do Superman e isso desperta as caixas maternas. Eu entendi o simbolismo daquilo que o Zack Snyder quis colocar ali. Eu entendi, mas achei meio enfadonho, nada a ver, tá ligado? O que tu pensa e tem mais alguma coisa a falar sobre, Cadu? Eu acho que quando a gente tá falando desse filme é inevitável comparar com a versão de 2017. E lá a gente tem, o filme começa com aquela, além da cena bizarra do bigode Superman, a gente tem aquela cena da abertura com o Batman e depois uma abertura ao maior estilo Zack Snyder, que não era do Zack Snyder, com a música e as câmeras lentas. Então é inevitável comparar essas duas cenas e como que elas começam esse universo do filme. E eu vou falar que eu gosto muito daquela cena do Batman do Joss Whedon, no início, com a luta com o parademônio e depois com ele falando que como é que vai ter fé no mundo sem o Superman e tal, lá com o bandido, que apesar daquele bandido ser tosco, a cena em si, no geral, eu gostei bastante. Porém, eu também gostei muito da cena do grito do Superman, e como a morte impactou em todo mundo, mas entendo que quem não goste, porque realmente é bastante brega, mas como um prólogo eu achei que funcionou bastante, porque recapitula o fim do último filme, ao mesmo tempo que ele inicia várias novas histórias ali, mostrando as caixas maternas despertando, mostrando os personagens novos, mostrando cada região do mundo ali, mostra a Atlantis, mostra Themyscira, e já mostra como que a Liga está começando a ser formada com o Batman indo atrás da Aquaman. Então acho que 10 minutos de filme ele conseguiu apresentar muita coisa, enquanto o Joss Whedon tentou fazer uma coisa mais artística com aquela música e com aquela cena em slow motion, mas acabou devendo um pouco nessa apresentação do filme. Tu falou também sobre Temícera, né, meu? Essa cena foi a primeira que eu vi, assim. Olha o que o Zack Snyder fez, cara. Zack Snyder melhorou 1000% essa cena, cara. Aquela cena era muito ridícula no filme do Joss Whedon. Tu não sentia ameaça naquele Lobo da Steppe, sabe? Essa é muito legal, meu. Eu queria saber o que o Joss Whedon fez pra conseguir destruir Steppenwolf na versão do que foi pro cinema. Porque aqui, ele é um vilão. Lá ele não era. E interessante que aqui ele é muito mais coitadinho do que na versão do cinema. Lá, a proposta dele era ser o Badass, um vilão conquistador de mundos. E aqui ele é simplesmente um lacaio implorando pra voltar pra casa pra um ser maior. Eu acho que isso que funciona muito bem, porque no filme de 2017, tipo, a proposta dele era ser esse P10, mas ele não tinha força pra isso, não tinha ameaça pra isso. E aqui, muito pelo contrário, aqui
a proposta dele é ser esse lacaio, mas ele é tão badass que a gente fica imaginando, nossa, se esse cara é o fracote dos novos deuses, imagina o Darkseid. Cara, melhorou tudo, desde a ameaça dele, a aparência. Cara, olha, tô olhando a comparação, é ridículo aquele Steppenwolf de 2017. Cara, essa armadura do Zack Snyder ficou Aqueles muito espinhos legal. surgindo, orgânico, Aquela coisa hora que linda. ela fecha assim e tira as flechas pra fora das Ah, Amazonas. Meu Deus, cara. voltando àquela parte que tu falou da que a Amazona pega a flecha e tira a caixa materna, eu acho que ali foi naquele momento que eu senti a primeira emoção vendo o filme. Quase chorei. Sou uma pessoa sensível pra ver filme, eu choro bastante. Teve 3 momentos nesse filme que eu me emocionei. Esse daí foi o primeiro. Quando começa a tocar o tema da Liga da Justiça, com as Amazonas correndo, ali eu senti que é uma coisa diferente. Ali eu pensei todo aquele trabalho, todo aquele esforço pra sair esse filme e tá vendo aquilo ali, com aquela trilha sonora, com aquele visual. Nossa, é emocionante. Antes disso, ainda tem mostra um pouquinho da Lois, de luto com o Superman, numa cena lindíssima, tocando Nick Cave, uma das minhas bandas favoritas, quase chorei de novo. As escolhas de música desse filme são perfeitas. Algumas mais longas do que deveriam, talvez. Bom, a gente falou da primeira parte, vamos passar para a segunda parte, que se chama A Era de Heróis. Tem aquela cena lá da Diana, ela entra. Que lugar é aquele, cara? Que tem um monte de pintura rupestre, assim, sei lá como é que é o nome daquilo, e a imagem do Darkseid, cara. É. E ela fica ofegante só de ver o Darkseid, fica nervosa, nem sabe quem ele é, mano. Não, ela Nunca lê os viu ele. bagulho na parede ali, tava escrito na língua delas lá. Vai me dizer que ela sabe ler. Aquilo lá era bagulho de Amazona mesmo. No filme dela, ela Viajei, fala 300 mil línguas. viajei. Viajei legal, sou um Sim, cabeça de gelo. era o Templo das Amazonas lá que caiu a flecha. Lá tava registrado tudo que aconteceu na lição de história, né? Como é que ele chama cena do passado lá, que é basicamente o foco desse capítulo. Não tem como não comparar com Vingadores Ultimato, cara. Eu não consigo. Mas, enfim, críticas à parte, ela é muito melhor que a de 2017. Eu já tinha gostado da de 2017, gostei mais ainda agora. Porque dá pra te começar a entender mais a motivação do Lobo da Steppe. Dá pra te entender que antigamente ele traiu o Darkseid, e aí hoje ele tá querendo se redimir, e ele é muito mais épica que a anterior. Sim, o capítulo é basicamente essa lição de história da Diana contando pro Bruce o que aconteceu, dando um contexto pra invasão do Darkseid e tal. É bem legal essa cena mesmo. Imagino o que Show não de... ficou na sala de edição do Zack Snyder. Queria ver a versão de 6 horas do filme. E no terceiro capítulo, logo depois, que basicamente esse segundo capítulo é só esse flashback dessa batalha dos Atlantes, das Amazonas e dos Humanos contra a invasão do Darkseid, a gente tem o terceiro capítulo que é chamado Amada Mãe, Amado Filho. E ele já abre mostrando mais um personagem da Liga, Barry, interpretado pelo Ezra Miller, que vai ter filme ano que vem. Deixa eu te fazer uma pergunta antes, Cadu. Tá bom, Qual né? é a tua opinião sobre esse Flash? Na versão 17 eu não gosto dele, nessa versão eu gosto. Essa é a minha opinião. Minha opinião é a contrária. Eu acho que ele continua sendo aquele Flash chato, irritante, aquele cara que chega no ambiente e tu quer sair. Ele é muito forçado, meu. Eu não consigo. Mais uma coisa, mas eu achava que isso era a visão do Joss Whedon. Eu me surpreendi quando eu vi que várias das piadinhas infames do Flash, esse jeitinho do Flash, é parte do Zack Snyder também. Tem o dedo do Zack Snyder também. Eu achava que a principal coisa que ia mudar era isso. Eu acho que essa versão consegue muito mais balancear. Sim, concordo que tem muitas vezes que ele é bobo demais, mas tem vários momentos que ele se mostra aquele Barry mais sério, que inteligente, a gente sabe que ele é uma pessoa inteligente, que quer se assar e tal. Acho que quando é pra ser sério, às vezes ele conseguia ser sério. Na versão de 2017, não. E ele tem muito mais momentos heróicos, que ele usa os poderes de verdade dele pra salvar as pessoas, e na versão de 2017 ele... Por exemplo, aquela cena do Joss Whedon que ele nunca salvei ninguém, só empurra as pessoas e sai correndo. Exato, meu. Aquilo eu ficava pensando, será que isso vai aparecer? Eu achei aquilo ridículo, cara. Mas enfim, essa cena é mais pra frente. Essa cena que tu comentou agora é a dele salvando a Iris, né? Exatamente. Na Tá. cena maior estilo Zack Snyder, com música, câmera lenta. Era exatamente o que eu ia dizer, cara. Como que tu me dá o Flash na mão do Zack Snyder? Essa cena, ela tem muito das cenas do Mercúrio na franquia dos X-Men. O Flash na mão do Zack Snyder, ele pode fazer a quantidade de câmera lenta que ele bem entender, cara. E é o que ele faz ali. Eu acho até engraçado a motivação da cena, que o motorista ali deixa cair o hambúrguer dele, né?
Aí ele, como um caminhoneiro responsável, profissional, o que ele faz? Ele, ao invés de deixar ali, ver se para em algum lugar, ele não. Ele se abaixa, fica ali tentando pegar o hambúrguer, não alcança e fica tentando. Como se ele fosse o Senhor Fantástico, fosse esticar o corpo dele e quase mata uma mulher inocente. E aí, lógico, o nosso herói, o Flash, tá lá pra salvar ela. E aí é aquela cena típica do Zack Snyder mesmo. Em câmera lenta, música. Eu achei a cena legal. Eu gostei dessa cena. Achei meio, sei lá, meio engraçado, mas foi legal. Esse capítulo se foca muito no Cyborg, né? Começa com o Cyborg, ele tá lá jogando na final da Gincana para não tá presente. Ele, um cara muito focado no jogo, tá prestando atenção na torcida, não no jogo. E não sei se tu assistiu Doom Patrol, Sim, Patrulha do Destino. ótima Assistiu? série. Bah, meu, eu vou te dizer, eu gosto muito mais daquele Cyborg do que do Cyborg da Liga da Justiça. Eu vou dizer, Tá. eu concordo com isso, mas acho injusta a comparação. Porque aquele Cyborg já é muito mais pronto. Ele já superou muito dos traumas. Aquele, como ele é um personagem muito amargurado, ainda acho que fica mais difícil de se relacionar com ele. Lá ele já é um herói estabelecido, já conversou com a Liga da Justiça bastante. Daí ele tem É, essa personalidade mais alegre que ele desenvolve nos quadrinhos. eu gosto mais daquela versão. Não que eu desgoste dessa. Gosto e desgosto, eu acho que tem coisa demais ali que a gente só tá vendo porque é uma versão de 4 horas do filme. Provavelmente metade daquilo ali seria cortado, mas eu acho que é um conjunto de cenas que consegue dar alguma profundidade pra ele que não existe na versão que foi pro cinema. É que acho que dá esse momento da história do Cyborg, acho que cerca de 15 minutos, no máximo 20 de cenas. Acho que foi o único momento que eu senti algum tipo de cansaço vendo o filme. Eu acho que ali podia ter cortado algumas coisas. Depois daquilo ali, Olha, acho que pega o embalo que não cansa mais. eu não senti, não sei se cansaço que tu tá dizendo é meio, sei lá, eu não gosto dessa palavra, mas é meio ranço, assim, do filme, Não, ou é cansaço cansaço, mesmo cansaço mesmo? é ali que eu pensei, nossa, tem 4 horas de filme. Ah, tá. Será que vai ser várias cenas arrastadas assim ou ele vai pegar um ritmo que vai deixar a gente empolgado? Porque ele começou Tu, num ritmo alto, depois desceu essa parte mais humana e tal, sem muito ação, mas depois ele engata e consegue balancear bem isso. tu assistiu o filme numa tacada só? Eu pausei no primeiro capítulo. Quando terminei o primeiro capítulo, eu pausei pra responder o WhatsApp, que era meio urgente, depois foi numa tacada só. Ah, eu assisti capítulo por capítulo. Eu assistia, ia no banheiro, soltava um mix e recomendo. Se tu não assistir, se tu tá nos ouvindo aqui e não assistiu o filme, eu recomendo fazer assim. Eu assistia, como eu disse, ia no banheiro, ia buscar um negocinho ali, um snack, e aí pra mim não foi tão cansativo. Não, para mim foi tranquilo, velho. E finalizando, quando termina esses flashbacks do Cyborg, aparece a cena aquela do Flash, né? É, do recrutamento É, dele. isso, do Batman lá. É basicamente a E, mesma cena do cinema, sem a parte do Brand tosca, que tava na cara que era regravação, porque o cabelo do Barry tava diferente. exato. Mas ainda tem aquela piada I'm rich que, bah, não desce pra mim. Não, tu não precisa conhecer muito do Batman pra saber que o poder dele não é ser rico, meu. Esse é o poder do Homem de Ferro. O Batman, o poder dele é. Ah, cara. O Batman tem O vários poder dele poderes. é ser o Batman. O poder dele é ser o Batman, cara. É amedrontador. É um morcego, cara. É um morcego gigante. Um morcego de 2 metros de altura, cara. Se tu não tem medo, tu é maluco. Eu não gosto dessa cena, não gosto dessa frase. Tira aquela frase ali, essa cena já fica um pouco melhor pra mim. Apesar de que é mais uma vez, cada vez que aparece o Flash na tela, me dá vontade de vomitar. Eu não gosto dele. Também nesse episódio aí aparece lá o Alfred na Batcaverna fazendo a manopla pro Batman. Meu, esse O tipo de cara. cena é o que eu acho que eu mais gosto nesse filme de herói. Que é só interação, sem luta nem nada. É só, por exemplo, essa cena que tu tá falando, é só a Mulher Maravilha conversando com o Alfred, uma coisa que a gente nunca viu na vida. E provavelmente é a única chance Exato, que a gente vai ter. É tão gostoso exato. ver esse tipo de coisa. É legal ver personagens que não tinham interação interagindo, porque a E gente é não esse sabe. tipo de cena que não ia ir pra versão, se o Snyder tivesse continuado, tivesse que lançar a versão com 2 horas e pouco, que nem a Warner queria, não ia ir pra versão, não ia ir pro cinema. É uma coisa que a gente só tá Não. tendo a chance por causa que é 4 horas de filme. E eu acho que esse filme se sustenta muito justamente por ter 4 horas, cara. Ele Sim, não teria, não estaria sendo tão aclamado por todo mundo se tivesse um tempo normal aí de filme. o roteiro tem 4 horas. O roteiro pra funcionar tem que ter 4 horas. Talvez Sim, 3 horas e meia, mas tem que ter uma longa duração.
essas 4 horas não são 4 horas jogadas no lixo, não são 4 horas à toa, tá ligado? Elas estão ali meio que pra consertar a cagada da DC, que foi construir esse universo ao contrário. Começar pela Liga da Justiça, tá ligado? Não É é coeso. é coeso, a É palavra uma é coisa essa. muito simples pra definir esse filme. No Liga da Justiça de 2017, os personagens faziam coisas. Nesse filme ele mostra por que eles faziam essas coisas e depois eles fazendo essas coisas. Com algumas alterações ou algumas cenas do mesmo jeito igual, mas tendo essa base, a gente conseguia entender a cena melhor e gostar mais da cena. Exato. E a cena do túnel, pra mim, foi a primeira cena legal do Flash. Primeiro material que eu vejo desse Flash do Ezra Miller e penso, pô, legal, eu gostei de assistir isso. Em relação Principalmente a 2017. na mentalidade dele. Que ele é todo tímido e nunca fez nada pra salvar lá na versão do Whedon, e agora ele tem alguma proatividade pra salvar as pessoas. Depois dessa cena do túnel, vem aquela cena deles no porto em Gotham, que eles fazem uma mini reuniãozinha ali, mini não, porque eles são todos os integrantes da Liga da Justiça até então, e decidem fazer o que para se proteger da ameaça iminente. Fala aí, Cadu. Eles têm a brilhante ideia de reviver os Superman usando um poder desconhecido, que eles não sabem o que pode acontecer. Eu acho tão brilhante quanto trazer o Joss Whedon para fazer o Liga da Justiça. Mas enfim, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o Superman. Eu, E eu, eles acho, entregam ou não entregam, Cadu? eu acho que tem um ponto importante que a gente pode falar aqui, que o Batman nessa cena, ele tá muito pensando com a emoção e não com a razão pra reviver o Superman de qualquer jeito. Eu acho que ele tá tão arrependido que ele não importa o meio, ele quer que ele tenha uma segunda chance, porque ele sabe que ele errou com o Superman e tá muito arrependido. Tanto que quando eles vão reviver o Superman, o Cyborg dá uma hesitada e ele fala, faz logo, faz logo. Exato. Fala muito sobre a culpa que o Batman sentiu pós Batman vs Superman. E entre essa cena dessa reunião que eles finalmente decidem reviver o Superman, a gente tem a excelentíssima cena do Caçador de Marte, que teve partes regravadas no final do último ano, para incluir a participação dele. O que tu achou dessa cena, Cadu? Eu acho que ela fazia mais sentido se não tivesse o Caçador de Marte. Eu concordo plenamente. Só que o Caçador de Marte é tão a Marta, ele faz tão bem o papel da Marta, que não tem como imaginar que é alguém se passando pela Marta. Exato. Depois desse fanservice aí, gratuito, a gente volta pra história de reviver o Superman. Daí tem muita cena agora do tipo que eu mais gosto, que é só a interação de personagem. Quando eles vão exumar o Superman, tem uma interação muito legal entre o Flash e o Cyborg ali, que já tinha na versão do Liga da Justiça de 2017, só que com outros diálogos. E eu gosto das ambas as versões. Quando lá em 2017 eles falam, nós dois temos acidentes e tal. Eu acho que se juntasse as duas numa só, acho que dava uma cena bem legal. Sim, Cadu. Eu gosto dessa cena também. Eu só não entendi, eu realmente não entendi por que o Flash ele ainda fala. Sabe que a gente poderia resolver isso aqui em um segundo, né? O Flash, no caso, ele poderia Uhum. desenterrar o Superman em um segundo. Não entendi por que que ele não fez. Enfim, pra mim não, Ah, não fez nenhum sentido. é um exemplo do que eu falei de mixar as duas cenas. Que na de 2017 ele fala a mesma coisa, só que já fala. Mas seria desrespeito, né? Mas não é desrespeito suficiente desenterrar um cara? Se fazer com cuidado, acho que é menos. Ah, mas o Flash, ele tá ali enxergando tudo em câmera lenta. Ele tá fazendo rápido, mas tá fazendo com cuidado. Se bem que ele é desengonçado, né? Ele é bem desajeitado. E até pra correr. E continua. Nessa versão do Zack Snyder, eu sinceramente não entendo esse jeito de correr do Flash. E aí eles pegam esse corpo do Superman, desenterram, são vândalos, e levam ele lá pra nave kryptoniana que a gente viu em Homem de Aço, certo, Cadu? Sim, Batman vs Superman depois, com o Lex Luthor Isso. praticamente fazendo tudo lá dentro. E aí, o que que eles fazem, Cadu, com esse corpo? Diz aí pra gente. Eles entendem que eles vão usar a caixa materna pra despertar ele, mas chegando lá eles veem que a nave tá sem energia suficiente pra dar esse boost na caixa pra ela ativar. Daí eles têm a brilhante ideia de usar o Flash pra soltar o raio nela. Mas fazendo isso, o Cyborg tem uma visão. O que é essa visão, Alberto? Essa visão aí do Cyborg, Cadu, é muito legal, cara. Ela mostra aquele futuro meio distópico da DC que a gente já tinha visto algumas coisinhas pequenas, bem menores, em Batman vs Superman, que a gente vai falar mais pra frente, que tem um epílogo, mas é a primeira visão mais completa desse universo meio Injustice.
que aparece o Darkseid matando o Aquaman com o próprio tridente dele e utilizando os raios ômega, cara, muito legal. Aparece também a Mulher Maravilha morta, o funeral dela, ela com 2 moedas no olho, achei engraçado aquilo. E também a cena que é mais uma das pistas que o Zack Snyder nos deixa para um possível futuro desse universo, que é o quê? O Superman segurando um cadáver no colo, só ossos, não dá para identificar quem é. Na Batcaverna. Tudo leva a crer que é a Lois Lane. E essa cena é dentro da Batcaverna, porque dá para ver o uniforme do Robin pichado, como aparece lá no Batman vs Superman, no fundo do cenário. E quem vem para consolar o Superman e bota a mão no ombro dele, Cadu? Darkseid. E logo depois já acaba a visão. E o Cyborg manda o Barry não ativar a caixa materna. E ele vai mesmo assim. E essa cena é muito legal do Flash correndo em direção à caixa materna e ela já tinha tocado na água, cara. E o tempo começa a voltar e ele consegue e toca na caixa materna antes dela tocar a água, como era previsto. E essa cena não tem no original e ela é muito legal. E é uns 10 segundos a mais ali, cara. Não ocuparia tempo de tela, nada. Saiu hoje mesmo a notícia que a Warner não queria que o Flash viajasse no tempo de jeito nenhum no filme. O filme de 2017 perdeu muito por não ter essa cena, porque ela é muito épica, muito legal. Eu gostei muito. E aí eles conseguem reviver o Superman. E tem aquela cena que é bem parecida com a original de 2017, da batalha do Superman contra os outros 4 membros da Liga da Justiça. O que tu achou, Cadu? Eu achei que, inclusive, uma das cenas eu achava que era do Joss Whedon, e na verdade era do Snyder. 2 cenas, na verdade. Uma delas é a corrida do Flash com o Superman, que vai focando na cara do um do outro, na cara do um do outro. Cada vez o Flash vai ficando mais assustado. Eu achava que aquela cena era do Joss Whedon. Não era, era do Snyder. E é quando a Gal Gadot, no auge da atuação, gritam, Kal-El, não! Eu achava que aquilo era do Joss Whedon também. Ô, meu, eu ia falar exatamente isso, é muito ridículo. Galera, não. Meu, é muito ridículo essa cena, cara. Que coisa pavorosa, que vergonha alheia. Como que não fizeram só um take dessa cena? Só um. Por que ela não fala Superman? E o final dessa cena, apesar do conceito ser o mesmo, que a Lois chega e salva o mundo, a execução dela é diferente. No filme 2017 é o Alfred que traz ela e tal. E agora ela entra na frente do arraio do Superman, que tava atirando no Flash não, no Batman. E dizem, Zack Snyder, que ele viu ela grávida e por isso não parou. Essa cena é muito melhor em relação à de 2017, Cadu. Ah, tem aquela parte do Você Sangra. Ah, meu, aquela cena é ridícula, cara. Ridícula, que troço pavoroso. Eu senti uma raiva quando eu vi aquilo. O Batman fazendo piadinha. Aquilo era claramente coisa do Joss Whedon querendo transformar em Vingadores, velho. Batman fazendo piadinha, que é isso, cara? Ah, eu não sou chato, mas o Batman tem que ser sério. Não sei o que era pior, Você Sangra ou o bigode dele na mesma cena. E aí, passando essa cena, tem a cena do pai do Cyborg, que é aquele clássico de cientista de filme levar qualquer objeto de pesquisa para casa ou usar para o bem próprio. O cara pega um cubo lá do tempo da Pistola, mete uma maquita mesmo nele e depois pensa, quem sabe eu uso isso aqui para curar o meu filho, que tá cortado pela metade. O detalhe é que ele nem sabe o que é aquilo. Pode muito bem ser, sei lá, um cubo mágico mesmo, de montagem gigante. Que pode estar errado. E eu acho que o peso dramático dessa cena, que na versão de cinema o pai do Cyborg não morreu, ele acabou mostrando no trailer, daí a gente meio que já sabia o que acontecia. Exato. Bacadu, eu adorei aquele uniforme preto, achei muito legal. Eu gosto muito desse design dele preto aqui, o símbolo prateado é muito legal. Ah, meu, não tem jeito, o uniforme Mas preto tu sabia é muito que era CGI? Sério? Sim, ele foi filmado com o uniforme azul. A Warner não queria que ele usasse o uniforme preto. Daí o Snyder filmou com azul, mas ele fez modificações no uniforme que permitiam mudar facilmente para preto na pós-produção. Olha, tu tá me dando uma curiosidade aqui que eu não sabia, cara. Nesse aí eu vou ter que tirar o chapéu pra Warner. Pro Zack Snyder. Zack Snyder. Proibiu ele de usar. E, cara, e essa parte 5 tem mais espaço ali para os atores mostrarem o desempenho deles. E eu vou te dizer, meu, eu não tinha nada contra o Ben Affleck como Batman. E não tenho também. Mas ele como Bruce Wayne, ele não me desceu muito, cara. Principalmente no Liga da Justiça. Já no Liga da Justiça do Joss Whedon,
e agora no do Zack Snyder também. No Batman vs Superman eu gosto dele, mas nesse, não sei, talvez seja a interação com os outros heróis. Não sei te especificar exatamente o que é que me incomoda, mas tem algo que me incomoda nesse Bruce Wayne. O que tu acha dele, Cadu? Eu acho que é aquele processo de transformação que a gente comentou, que ele mudou bastante de um filme pro outro, justamente por causa do Superman. Ele tava meio amargurado e bravo com o Superman, e o Superman conseguiu transformar ele pra ter essa visão nova sobre o mundo de novo. Provavelmente lá no início da carreira dele, ele era uma pessoa mais aberta e gentil. E isso foi piorando com a morte do Robin e tal, com a chegada do Superman, que ele não confiava nem um pouco, só piorou. E agora com esse efeito do Superman nele de volta, conseguiu trazer essa luz de novo pra ele. Eu acho que isso refletiu no jeito que ele agia, o jeito que ele falava, tornou o personagem mais leve, entendeu? Toda essa parte do Superman e do Silas morrendo já era parte do capítulo 5, e essa parte do Superman na fazenda e do uniforme preto já era parte do capítulo 6. Ainda bem que tu voltou nesse assunto, porque eu achei muito legal a explicação que deram pra roupa preta. Porque eu ficava pensando, da onde que o Superman vai tirar um uniforme preto? Será que ele vai comprar no AliExpress, no eBay, não sei? Ou vai pedir pra mãe dele fazer? Mas foi legal, tava na nave. Bom, explicação simples ali, não teve muito floreio, e é isso. E dá pra aceitar tranquilamente. Eu gostei. Mas sem falar mais de roupa preta agora, Cadu, a gente já passa nessa parte 6 para aquela cena deles lá na Batcaverna. E tem algumas interações legais aí entre uns personagens. O que tu achou? Tu acha que eles têm uma química legal? Tu gosta? Essa cena na versão do cinema, se eu não me engano, é bem diferente. Foi totalmente regravada, porque aqui acho que o que a gente mais pode destacar é que ele relembra uma cena de Batman vs Superman, né? Que é a cena que o Flash aparece pro Bruce num sonho, falando que a Lois Lane é a chave, e aqui o Batman remete a isso de novo. E acho que o filme aqui tenta dar um contexto para outra coisa que podia ser explorada nas continuações, e também dando mais alguns easter eggs que já foram citados nesse filme, como a parte lá do Superman segurando o corpo da Lois morto. Acho que são pequenas indicaçõezinhas assim que estava construindo para o universo maior, que será que vamos ter a chance de ver? Depois dessa cena da Batcaverna, eles pegam o veículo voador deles, que se chama o quê, Cadu? Flying Fox. E essa como eu tinha falado nisso, que tinha 3 cenas nesse filme que eu me emocionei, e essa foi a terceira. Que quando estão subindo para entrar na nave do Batman, o Bruce fala pro Alfred: eu tenho certeza que ele virá, falando do Superman. Daí o Alfred pergunta: como você pode ter tanta certeza? Daí o Bruce fala: fé, Alfred, fé. Essa parte com a trilha sonora da Liga tocando no fundo, tocou no meu coração. Exatamente. Fé é o que a gente tem que ter também para ver a continuidade desse universo aí. A gente chega no momento, no clímax do filme, que é ele chegando pra luta final. E enquanto tudo isso que a gente comentou tava rolando, tava também acontecendo o desenvolvimento do Steppenwolf lá, com ele falando com o Desaad, com o Darkseid, dando mais uma motivação e profundidade pro personagem dele. Como tu comentou do Darkseid, essa cena aí, esse diálogo entre ele, o Steppenwolf, o Desaad, é muito legal, meu. A versão do Darkseid que a gente tinha visto nos trailers e tal, tava muito mal acabado, tava feio, parecendo um bonequinho de massa. Desses jogos de celular que a DC e a Marvel lançam, vez ou outra, sabe? Mas ele tá muito melhor acabado. Eu não achei a versão final dele. Acho que se ele fosse aparecer num filme com um orçamento completo, 100% acabado, ele ia ter mais presença ali. Ainda dá para te notar que é um bonecão de CGI, mas tá infinitamente melhor. E logo depois dessa cena, tem uma das cenas que, relacionando com aquilo que eu falei aqui no podcast mesmo, é uma das melhores cenas do Batman mesmo. Eu adoro, que é quando eles chegam, aí ele diz, ó, vocês vão lá fazer tal coisa e eu resolvo. E, cara, é muito legal. Ele destruindo e... o cara é o melhor piloto do mundo, né? Ele dá o tiro lá na torre, a torre... cara, é muito legal. E aí depois ele sai do Batmóvel e as cenas de luta são todas muito bem coreografadas, meu. Muito bem. E tudo E isso foi picotado na versão do Joss Whedon, né? tudo Como é ficou... que ele teve coragem de cortar aquela parte que a Liga toda se junta assim, do lado do Batmóvel? Os 6 indo ali. Aquilo é uma capa de quadrinho. É muito legal. E, pelo amor de Deus, tiraram aquela família. Seria melhor se o Zack Snyder mostrasse aquela família morta. Família chata, meu Deus do céu, cara. Trocaram a cena do Flash por ele empurrando um caminhão com uma família.
A cena do Superman carregando o prédio na versão do Joss Whedon, eu tinha achado legal, porque eu tinha achado engraçado e remetia a um momento que tem no Superman nos quadrinhos, na Era de Ouro, se não me engano, dele puxando o sistema solar com uma corrente. Então eu achei legal ele carregando um prédio. Mas nem se compara, nem se compara. Isso aí passa batido. E o Superman, a chegada do Superman, vai, ela me fez abrir um sorriso no rosto. É o Superman dando muita porrada no Lobo da Steppe, meu. E Eu, tocando trilha sonora do Hans Zimmer ainda. Que coisa mais linda. meu, linda essa assim, que coisa absurda, cara. O Superman não poupa força, o Superman não poupa força. Me lembrou aquela cena do Superman contra o General Zod, que também são duas das melhores cenas de luta de filmes de herói. Sensacional. E depois tem a cena do Flash, completamente apagada da versão do cinema. O que tu achou dela? Cara, sinceramente, a única explicação para terem cortado essa cena do Flash da versão do cinema de 2017 é aquilo que tu falou de que eles não queriam inserir viagem no tempo nesse filme. Porque, meu Deus, cara. Aí eu fico pensando, cara. Eles têm um Flash, um personagem que não é introduzido, que o pessoal não conhece ainda, o pessoal não tem empatia, não tem nada. E aí eles pegam, não, essa aqui é a melhor cena desse personagem. A cena mais legal, a cena mais divertida, a cena mais tudo. E eles cortam, cara. O Flash entra na força de aceleração para voltar no tempo. Finalmente o Flash sendo útil de verdade, sabe? Se bem que ele foi útil lá na luta do túnel, mas dessa vez ele é o principal ali, ele é o ponto-chave para a Liga da Justiça poder sair vitoriosa dessa luta contra o Lobo da Steppe, sabe? Sim, pode ver que até tu que não é nada fã do Flash do Ezra Miller, essa cena não tem como não gostar, não tem como não sentir coisas. É o Flash voltando no tempo pra salvar o mundo. Olha, é o Flash voltando no tempo pra salvar o mundo. A descrição disso é épico. É E, muito legal, meu. e não tinha essa E sensação no filme de 2017. Não não tinha. tinha, não Tu não tá salvando o mundo ali, meu, porque é um acontecimento no Chernobyl fake, lá no leste da Europa, com uma família russa pra dar significado de medo. mais uma vez o Zack Snyder justificando a faixa etária ali de 16, 18 anos. Que é a Mulher Maravilha cortando, torando a cabeça do Ah, Lobo da Steppe fora, né, meu? Eu achei legal. E aí vem o Darkseid e dá um pisão nela. Tá, agora acho que a gente pode passar pro epílogo, né, Cadu? E ele se chama Pai Duas Vezes. esse epílogo não fazia parte da fotografia principal do filme, lá em 2016. Foi gravado agora em outubro. E foi uma ideia do Snyder para, como ele era a última chance dele de fazer um filme na DC, a princípio, ele queria botar tudo que ele podia no filme. Por isso que o filme tem 4 horas, né? E uma dessas coisas que ele queria, principalmente, era uma interação entre o Batman do Ben Affleck e o Coringa do Jared Leto. É o Coringa, o Jared Leto. É impossível alguém ter gostado daquela versão do Esquadrão Suicida. Não vai me dizer que tu gostou, Cadu. Não gostei. Não tem como. Mas eu não gosto da risada dele. Não gosto nem um pouco da risada dele. Eu acho que ele Acho tentou ser diferente, mas foi diferente demais. foi diferente demais aí. Acho que existe um padrão pra risada de um ser humano aí. Mas, meu, eu acho muito legal o diálogo entre ele e o Batman, cara. É um dos melhores diálogos que eu já vi entre o Batman e o Coringa, que, cara, o Coringa, ele é o maior vilão da cultura pop. Entre tudo. Não existe um vilão maior que o Coringa. O Coringa tem as melhores representações nos quadrinhos, nas animações, no cinema, em tudo, meu. O Coringa é maior que o Darth Vader, o Coringa é maior que o Thanos, que qualquer um. Coringa tem E 2 Oscars. o Coringa é o Coringa. O Coringa é o É o Coringa. papel do sonho de qualquer ator. Exato. E eu acho que dessa vez o Jared Leto, sem ser aquele Coringa gangster, ele conseguiu segurar a bronca. É, e como eu falei anteriormente, a proposta toda dessa cena era pra ter essa interação entre os dois. O Zack Snyder não queria deixar, porque tanto o Ben Affleck quanto o Jared Leto não tinha nenhuma previsão de voltar pro universo pra ter uma interação dessa. Então, como é que ele ia perder essa chance de colocar? Nunca teve essa interação entre os dois. Como é que tu vai ter Batman e Coringa do universo e não vai ter eles interagindo? Exato, o Zack Snyder tinha muito isso na cabeça, que eles nunca tinham interagido entre si, né? Eu não estava muito por dentro do filme, das notícias, de nada, e eu estava achando que era uma cena que o Zack Snyder tinha gravado, não sabia onde colocar e colocou ali no final como epílogo, só para não deixar de fora, sabe? Porque ela é muito legal. Até porque tu pode ver que ela não tem uma sequência direta da cena anterior. Não faz o menor sentido com o resto, pra Sim, é falar a como se verdade. fosse uma cena pós-crédito. É isso que seria a Liga da Justiça 2. Seria nesse universo, com esses personagens, com a proposta de ser o Mad Max misturado com Injustice.
É isso que eu quero ver, é isso que eu quero que eles restaurem. O que eu quero ver esse universo, cara. Eu quero ver esse cenário, tipo Injustice, meu. E Superman se torna um ditador do mundo. Eu acho muito legal essa visão. E aquela hora que ele chega, é muito legal aquela formação dessa nova Liga da Justiça: Mera, Cyborg, Batman, Flash e Coringa. E o Exterminador. Aquilo ali, como foi gravado no ano passado, em meio à pandemia, alguns atores não puderam voltar, como foi o caso do Superman. Aquela cena ali é reaproveitada de Batman vs Superman, sendo o final dele. Não lembrava, não Sim. lembrava. Se tu notar bem, dá E pra ver que aquilo ali é antigo. E o Flash, ele tá naquela armadura que ele aparece Sim. no sonho, que não é sonho, É Batman. que todo esse arco da Liga da Justiça 2 e 3 seria pra fazer o Flash voltar no tempo pra evitar tudo aquilo. Que seria aquilo que a gente viu no filme do Batman vs Superman. Ah, eu quero ver isso. Se Deus quiser, um dia a gente vai ver. Como o Batman disse no final ali, que Deus abençoe a gente. E depois dessa cena do pesadelo do Batman, ele mostra que era tudo um sonho dele, assim como também era a cena em Batman vs Superman, que é mais que meio que uma visão do que um sonho, realmente. E a gente tem a surpresa, que não era surpresa, aparecendo de novo, Caçador de Marte. Ele vem fazer um papel de avisar e dar um gancho para um Liga da Justiça 2 de novo. Voltando à história do Darkseid, que ele não desistiu e quer voltar a atacar. O que tu acha disso, Alberto? Ah, meu, achei uma cena bem genérica, pra falar a verdade. É mostrando ali de novo o Caçador de Marte. Acho que teria mais peso se não tivesse mostrado ele a troco de nada naquela cena lá da Marta, até porque a gente já estava esperando aquela. Se ele cortasse aquilo e mostrasse só no final, que ninguém tá esperando, já terminou tudo aqui. Ah, apareceu o Caçador de Marte, não estava esperando. Acho que perdeu um pouco o peso. Mas é justamente isso que tu disse, não tem nenhum intuito além de ter um gancho aí pra um Liga da Justiça 2. Tá, Cadu, então eu acho que é isso, né, que a gente tinha pra comentar sobre o filme. O filme termina assim e acho que a gente pode passar para as nossas considerações finais, né? Conjecturar sobre o futuro, se tu tem alguma aposta sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer, tanto no campo da história desse universo, quanto se isso vai vir à luz do dia um dia ou não. O que tu acha? Antes de falar qualquer coisa, eu queria fazer um anúncio. Que enquanto a gente estava gravando esse podcast, estava rolando uma campanha de hashtag, assim como tinha para lançar o Snyder Cut, tá rolando um para restaurar o universo do Snyder. Ele acabou de bater 1 milhão de tweets no dia de hoje, ou seja, tá rolando campanha para acontecer. Vai ter. Minha aposta é essa. Vai ter. Se tiver apoio, acho que vamos ter uma continuação desse universo. Minha aposta é essa. A gente conseguiu fazer um filme que ninguém sabia nem se existia realmente. Ou se o Zack Snyder tava metendo louco. Igual o David Ayer tá fazendo com o Esquadrão Suicida. Que aquilo, sim, eu acho quase impossível aquilo ser bom, cara. Me surpreendam, isso que eu quero. Exato. Tá, Cadu. E a minha conclusão, as minhas considerações finais, aliás, sobre o filme, são que, mesmo com uma infinidade de refilmagens, porque o Snyder Cut não tem nada a ver, imagino eu, com o filme que iria para o cinema caso não tivesse dado problema com o Snyder. Ia O dar filme 2 horas e 40 no máximo. O Snyder lutando muito. O filme consegue ser bom, mesmo assim. Como era um filme para streaming, eles deram total liberdade para o Snyder. Esse filme nunca iria para o cinema assim. É um filme para agradar o público e agradar ele mesmo como fã. E eu vi. Olha que absurdo, eu estava assistindo a resenha do Omelete, sobre o veredito do Omelete sobre o filme, e o Hessel disse que acha o filme de 2017 melhor que o de 2021. Eu acho completamente inaceitável alguém ter uma opinião dessa. É infinitamente melhor a versão de hoje. O que tu acha? Quais são tuas considerações finais aí, Cadu? Eu acho que o maior erro do Omelete foi ter deixado o Borgo sair. Ou melhor, o Borgo era o dono, então ele que saiu. Porque o Borgo sim tinha opinião relevante e inteligente. Então acho que é isso, Alberto. Já conversamos bastante sobre a Liga da X. Obrigado a quem ficou até agora. E este foi mais um episódio do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram, Twitter. E não esqueça de ler nossos textos ali no Medium. A edição desse podcast foi feita por Carol Guarnieri e ele foi roteirizado e apresentado por Alberto Dabu Santana e Carlos Eduardo Griebler. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.